Olá, pessoal, tudo bom? Hoje vamos mais uma aula de matemática para as turmas do 4º e 5º ano. E hoje vamos começar o assunto falando sobre sistema de numeração decimal com o número de até a 6ª ordem. Vamos lá? Quando a gente pensa no nosso sistema de numeração decimal, o famoso SND, o que é que a gente precisa considerar sobre esse nosso sistema? Vamos entender melhor? O nosso sistema de numeração é o mais utilizado atualmente, é o indo-arábico. Ele utiliza apenas 10 símbolos chamados de algarismos, que é o do 0 até o número 9. Com esses 10 símbolos, que são chamados de algarismos, nós conseguimos escrever qualquer número, ele é infinito. Também é um sistema de base 10, pois os elementos são agrupados de 10 em 10. Lembram, quando a gente tem 10 unidades, eu troco por uma dezena. 10 dezenas eu troco por uma centena. E assim vai. O nosso sistema ele é de base 10, agrupamentos de 10. Também ele é um sistema posicional. Como assim, Júlia? Vamos relembrar? Por que posicional? Dependendo da posição que o número ocupa, ele vai assumir valores daquela posição. A gente vai entender melhor também aqui já. Vamos lá. E o 0 não tem valor quantitativo, mas ele mantém o valor posicional do número. Por exemplo, quando eu falo 104, eu tenho 1, 0 e 4. 4 na unidade, 0 na dezena, 1 na centena. Esse 0 na dezena, ele está aí mantendo o valor posicional do número. Vamos lá avançar? Nos números, nós sabemos que eles estão em vários contextos da sociedade. E os números assumem também diferentes funções no nosso cotidiano. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente entender. Nessa primeira foto, primeira imagem, nós temos aí o quantitativo de inscritos, de seguidores no Instagram daqui da Prefeitura de Jaboatão. No segundo, nós temos aí o canal do YouTube aqui da Prefeitura. E na terceira foto, nós temos aí a população estimada, lá no site do IBGE, das pessoas que estão aqui, do município de Jaboatão dos Guararapes, que aí tem um total de 711.330 pessoas. É o estimado em 2021. Com isso, a gente começa a compreender que o nosso sistema, ele possui classes e ordens. Vamos relembrar um pouco esse processo das classes e ordens? Bora lá? Nós temos a primeira ordem, que é chamada de unidade. Nós temos a segunda ordem, que é chamada de dezena. Nós temos a terceira ordem, que é chamada de centena. Então, na unidade é 1, a dezena, começa a representar a partir, uma dezena são 10 unidades e uma centena são 100 unidades. Também nós temos, avançando as outras classes, aqui a gente chama de classe das unidades simples. Mas também, avançando, nós temos aqui a quarta ordem, que é chamada de unidade de milhar, qual representa 1000 unidades. Também nós temos a quinta ordem, que é a dezena de milhar, que aí são 10.000 unidades. E temos a sexta ordem com a centena de milhar, que são 100.000 unidades. Isso aí ainda vai mais, viu? Tem mais classes, tem mais ordens, mas como o foco da nossa aula hoje é até a sexta ordem, eu organizei esse quadro para a gente entender melhor, certo? E essa aqui é chamada de classe dos milhares. A gente avançando aqui, esse número, por exemplo, 79.200. Vamos ver como ele é organizado no nosso quadro? Eu tenho 0 unidades, 0 dezenas, 2 centenas, 9 unidades de milhar e 7 dezenas de milhar. Por isso que o número é 79.200. E aí, só fazendo uma retrospectiva, o 0 aqui na dezena e na unidade, ele está naquela questão de guardar a posição do número. O próximo número, 24.100. Vamos ver. Eu tenho 0 unidade, eu tenho 0 dezena, 1 centena, 4 unidades de milhar e 2 dezenas de milhar. E aí eu formo o número 24.100.
E o último número, que é aquele da população total aqui de Jaboatão em 2021, pelo IBGE, é o número 711.330. Eu tenho 0 unidades, 3 dezenas, 3 centenas, 1 unidade milhar, 1 dezena de milhar e 7 centenas de milhar. Aqui é a organização dos números. Então, se a gente for pensar nesse número, né, nessa configuração da população de Jaboatão de 2021 pelo site do IBGE, está organizado aqui de acordo com a ordem e as classes. Então, 711.330, eu tenho 700 mil unidades, eu tenho 10.000 unidades, mais 1.000 unidades, mais 300, mais 30, mais 0. Ou seja, estou decompondo aqui esse número para a gente. Então, esse número, como é que eu posso fazer a leitura dele? Eu tenho 7 centenas de milhar, mais 1 dezena de milhar, mais 1 unidade de milhar, mais 3 centenas, 3 dezenas e 0 unidades, como a gente viu aqui no nosso quadro. E isso, juntando, nós temos o número 711.330. E agora, vamos organizar, vamos ver se a gente está compreendendo esse assunto? Eu separei aqui também um número até a 6ª ordem, que é esse aqui, ó, 112.442. Lembrando que o foco da nossa aula hoje é explorar a questão dos números até a 6ª ordem. Então, vamos decompor esse número? Como é que ele ficaria? Vamos olhar? Eu já trouxe aqui nessa imagem, ó, o ábaco. Lembra que é um dos recursos interessantes para trabalhar a escrita do número, certo? No ábaco, eu coloquei aqui, ó, vamos conferir? Eu tenho 2 unidades, 2 bolinhas. Eu tenho 4 dezenas, 4 centenas, 2 unidades de milhar, 1 dezena de milhar e 1 centena de milhar. Então, só para ficar aqui, ó, bem nítido, nós temos 2 unidades. Quando eu falo 4 dezenas, é a mesma coisa de 40 unidades, que a gente volta àquela questão do agrupamento do nosso sistema, que é base 10. Não é isso? Então, 4 dezenas, eu tenho 4 agrupamentos de 10 unidades. Aqui, 4 centenas, que é a mesma coisa de 400 unidades. 2 unidades de milhar, ou 2.000 unidades. 1 dezena de milhar, ou 10.000 unidades. E 1 centena de milhar, ou 100.000 unidades. Vamos pensar um pouquinho nesse probleminha que eu trouxe agora. Vê só, Joana gosta de fazer charadas com os números. Ela escreveu a decomposição abaixo e pediu aos seus colegas que descobrissem o número correspondente. Vamos tentar ajudar os amigos de Joana a responder? Ela falou assim, ó, o número que ela pensou tem 4 centenas de milhar, 2 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 5 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Bora organizar? Vamos pegar o nosso quadro com as classes e as ordens. Vamos lá. Ela falou que tem 3 unidades, coloquei a unidade. Ela falou que tem 2 dezenas, coloquei a dezena. 5 centenas, coloquei lá na ordem da centena. Tem 1 unidade de milhar. Tem 2 dezenas de milhar e 4 centenas de milhar. Vamos ver que número formamos? Formamos o número 421.523. Foi fácil, não foi esse desafio? Eu achei. Vamos lá. E aí eu quero que vocês de casa, agora, pensem um pouquinho de tudo que a gente discutiu hoje, do que a gente falou hoje, sobre a escrita do número até a 6ª ordem, que é a centena de milhar. Eu vou deixar um desafio para vocês aí de casa. Olha o desafio. No ábaco abaixo, Fabiola representa um número. E aí, que número é esse? Vou dar uma dica. Lembrem que a quantidade de continhas representa o número de cada ordem. Ah, ficou fácil, hein? Então, qual foi o número representado por Fabiola? Esse é o desafio aí de casa. Eu estou esperando que vocês consigam fazer. Eu tenho certeza que vão arrasar. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau.